A gente tá ficando preguiçoso, que até querer filho, né? Não vou ter um, por quê? Por quê, gente? Porque gasta dinheiro. Eu tentei convencer a minha esposa a ter a terceira filha. E aí as pessoas falam assim, mas vai ser menina novamente. Eu já tenho 2 meninas. Não tem problema, eu quero ter mais filho. Se for menina, tranquilo. Claro que eu queria um menino. Mas se for menina, eu quero ter mais um filho. Você podia falar amém aí, né? E aí a gente vai ficando mais velho, aí o que vai acontecendo? A gente vai cansando. E aí os gastos também, a gente vai pensando, quer saber? Vamos ficar aqui. Porque é mais uma escola, é mais um remédiozinho. Ai, meu Deus, então dá a gente sabedoria. Mas é impressionante como a preguiça é uma característica da geração pós-moderna, sabe? Por quê? Porque a preguiça, ela é uma característica da geração pós-moderna, porque a gente nunca teve tanto acesso à informação quanto antes. Então a gente tem o iFood, a gente tem acesso à informação de forma rápida, nós temos acesso à tecnologia de forma rápida. A tecnologia, a modernização, a industrialização, ela facilitou a nossa vida. E aí, por facilitar, a gente ficou mais acomodado. E esse é o ponto negativo, é que a gente acaba se acomodando. Então, a gente também, infelizmente, a gente começa a ver o filho como um incômodo. Então, você que está pai e mãe, você que já teve o primeiro filho, fala, cara, mas é muito gasto, é muito trabalho, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vale a pena. Isso é uma instrução até de Deus. A gente tem que ter filhos. Entendemos se você não sente essa direção. Porém, que não seja uma direção baseada em cômodo e em preguiça. Porque hoje na Europa as estatísticas já apontam que os casais pós-modernos se acostumaram e estão substituindo filhos com pets. E assim, eu amo pet. Não gostava, mas aí tem um cachorrinho lá até que eu gosto dela agora. Às vezes eu até faço carinho nela. Mas pet não é filho. Então só entende uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já diria, sabe? Quem pode dizer amém? Tudo que dá trabalho, tudo que requer trabalho, vai também produzir frutos. Nós cremos e nós adoramos a ideia dos benefícios da vida cristã, mas nós não amamos a ideia do sacrifício da vida cristã. Nós amamos a ideia das recompensas da vida cristã, mas não amamos a ideia da renúncia da vida cristã. Então, em que em nome de Jesus, você possa entender que tudo que nós renunciarmos em prol do nome de Jesus, tudo que sacrificarmos em prol de Jesus, valerá a pena e tem muito, muito benefício. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma vida de adoração e como nós podemos então ver e receber o novo do Espírito Santo através de uma vida de adoração. Então entendamos uma coisa no início da mensagem, é que adoração não tem tudo a ver com música. Música pode ser uma expressão que você adora ao Senhor, mas a gente às vezes ouve muito, aquela menina que ministrou louvor, né, uma adoradora. Ela pode ser uma adoradora ou não. O fato dela cantar não significa que ela é uma adoradora, né? Às vezes tem aquela irmãzinha que está sentada na última fileira da igreja, que não sabe cantar, ou canta muito mal, mas ela tem um coração adorador. Então, queridos, nós vamos falar, porque a SEG, a igreja de Honório Gurgel, ela tem uma marca, uma característica na sua história, que nós somos uma igreja adoradora. Nós somos uma igreja que se moveu no contexto de adoração profético durante anos, e isso não foi em vão, isso também não acabou, isso na verdade é raiz e é um fundamento de quem nós somos. E se você é aqui novo, você
quer fazer parte dessa igreja, você quer entender a história dessa igreja, você precisa entender que nós somos uma igreja de adoradores que servem o Rei Jesus. Adoração, portanto, ela precisa ser algo pessoal. Você pode repetir pessoal? Você precisa ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo e não entender como ele se move a partir da relação de outras pessoas com ele. Por mais que seja muito bom que a sua avó, o seu pai ou alguém, o seu amigo fale quem Deus é, você precisa de um relacionamento pessoal com Jesus. E a adoração é o caminho para que você se assemelhe a Ele. Então, por que a adoração ela é muito além da música? A música é um componente que faz com que a gente adore, mas não é o único. A adoração, ela pode ser uma adoração litúrgica, ou seja, o que fizemos aqui nessa manhã? A gente teve um tempo de adoração, os irmãos se juntaram, chegaram mais cedo e nos conduziram a adorar corporativamente a Deus. Existe também uma adoração privada. Qual é a adoração privada? É a adoração você no seu carro. Você está sozinho no seu carro, mas você está adorando a Deus. Você está tomando um banho, você está adorando a Deus. Na sua casa, andando, fazendo um jogging, você está ali sozinho, adorando a Deus. Porque deixa eu te falar isso, você precisa entender que a adoração é algo que Deus deseja, mas Ele não precisa. Deus não precisa da sua adoração, você precisa adorá-lo. É importante que você entenda nessa manhã, e todos nós entendamos, é que nós não somos o Criador, né? Somos a criação, e a função da criação é adorar o Criador, e para que nós nos tornemos semelhantes ao Criador, precisamos adorá-lo, até que cada vez mais o nosso caráter, a nossa mente, a nossa alma se torne semelhante a quem Ele é. Quanto mais você adorá-lo, portanto, você vai se parecer com Ele. Então eu quero fazer uma pergunta nessa manhã: quantos aqui desejam se parecer com Jesus? Eu quero te dizer, se você quer parecer com Jesus, se você quer reagir como Jesus reagiria, se você quer pensar como Ele pensaria, se você quer falar como Ele falaria, adore a Ele todos os dias da sua vida, porque você se torna aquilo que você adora. Existe também a adoração como estilo de vida, e é isso que a gente prega. A adoração como estilo de vida, ela se caracteriza em todas as nossos dias, no nosso caráter, na forma de pensar. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, ele diz que nada nos ensina mais sobre a preciosa plenitude do Criador quando nós nos disponibilizamos e aprendemos sobre o vazio extremo de todo o resto. Querido, preste muita atenção nessa frase. O que o Spurgeon estava te falando aqui era o seguinte: é que você só vai começar a entender o valor que Deus representa para você quando você adorá-lo. E quando você começa a adorá-lo, você vai começar a desmerecer as coisas secundárias da vida. E se você desmerecer o que é primário, ou seja, Jesus, você vai começar a adorar o que é secundário, que não é Jesus. Então, os prazeres da vida se tornam o seu Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas você precisa saber também. É o seguinte, que dentro de você existe uma carência, você precisa adorar. Você nasceu com uma carência que você precisa adorar ao Criador. Esse é o elo que você vai ter com o seu Criador. Se você não adorar o Criador, o Rei dos Reis, o único Senhor, o único Salvador, se você não adorá-lo, você vai adorar outra coisa. E essa coisa vai se tornar teu Deus. E se você está aqui nessa manhã, ou se você está vendo esse vídeo, ou se você está com a gente online, você vai dizer: mas eu sou ateu, eu não creio em Deus. Você crê em algo. Tudo que você adora, porque você crê, pode ser o dinheiro, pode ser relacionamento, pode ser uma pessoa, pode ser um vício, pode ser pornografia, pode ser prostituição, pode ser coisas boas também, como cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Nada disso tem a primazia maior do que Jesus. Se Jesus não for o centro da sua adoração, outra coisa vai ser. Talvez vai ser a amargura que você tem no teu coração. Como assim? Eu vou adorar a amargura? Sim, você adora. Porque você não verbaliza o que você adora, mas você vive com características de que você adora essa amargura. Não sei se vocês entendem o que eu falo.
Você não necessariamente precisa verbalizar para caracterizar a adoração, mas você vive em prol de algo. E quando você vive em prol de algo, você vive refém de algo, é porque você adora aquilo ali. Aquilo ali é o Senhor da tua vida. Uma menina nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, ela tinha aproximadamente 25 anos, ela estava no nosso GC, no nosso grupo de crescimento, e aí ela veio, depois de 4, 5 meses, indo no nosso grupo, muito tímida, extremamente tímida, não falava com ninguém, mas ela estava indo. E um dia ela falou, eu preciso conversar com vocês, e o pessoal foi embora, a gente ficou, eu e Sabrina com ela, e ela demorou aproximadamente uns 4 minutos para falar algo. Então a gente ficou naquele clima estranho, olhando para ela, assim, e ela chorando, mas tentando engolir o choro, e ela não conseguia falar, olhava para cima, olhava para baixo, ela tinha dificuldade de olhar nos olhos, até que ela falou. E a gente falou, você pode falar com a gente, a gente é pastor há muito tempo, não existe nada que você vai falar com a gente que vai chocar a gente, acredite. Infelizmente. E aí acabou ela falando, ela falou, olha, eu fui molestada pelo meu vizinho quando eu tinha 8 anos, dos 8 aos 12 anos de idade, eu e minha irmã. E eu nunca falei isso para ninguém, eu nunca consegui falar isso para ninguém. E eu faço terapia há anos, eu não consigo estar em lugares confinados com pessoas, eu tenho várias sequelas, vários traumas, e ela chorava, e enfim, a história é longa, mas eu falei o seguinte para ela, Chelsea, você precisa entender o seguinte, o que aconteceu com você não vem de Deus, mas é resultado do homem que se afasta do Criador e começa a adorar e idolatrar coisas ou algo que não é Deus, e aí o mal e o homem, nós somos mal e a maldade vem, mas isso não vem de Deus. Mas se você quer eternizar essa dor, você precisa esquecer isso, você precisa perdoar quem te feriu. E é fácil falar, eu sei, mas você precisa perdoar, porque pior do que o que aconteceu com você como vítima é você não perdoar quem te feriu, porque você vai estar dando poder a esse homem que fez isso com você. A adoração, ela faz então com que você se libere de alguns sentimentos. A adoração a Deus faz com que você se libere de alguns sentimentos que você está carregando há anos, que viraram senhores do coração de vocês. Ou seja, se você sair nessa manhã, pelo menos pegando isso que eu vou te falar, você vai sair dessa manhã edificado. A adoração, o Espírito Santo liberta, como nada pode libertar. Olha, o Noah que trouxe um cafezinho aqui pra gente. Gente, vamos aplaudir o Noah. Noah, todos os voluntários, a galera do louvor, a galera das crianças lá que estão com seus filhos, gente, merece aí um salve. Vamos dar um salve aí, poxa. Eu tô meio sonolento, eu falei, Noah, pega aquele café com aquela cafeína sem açúcar, hein? Sem açúcar. Não tem essa de mascavo, demerara, não, é tudo do mal. Tudo coisa do mal, gente. Isso daí é só, tá disfarçando. Mas que bom, né? A gente tá aqui, e aí tem uma pessoa que tá abrindo para você a porta ali no fundo, tá limpando o banheiro, tá tomando conta do carro. São adoradores. Seria tão simplório a gente resumir uma vida de adoração apenas àqueles que vêm num palco e cantam, né? É muito mais que isso. É muito mais que isso. Você se assemelha com o que você adora. Então adore a Jesus para que você se torne semelhante a Ele. E tenta avaliar, tenta pedir ao Espírito Santo aí para te mostrar algumas mazelas no teu coração, passado, algumas coisas aí que estão durante muito tempo. Talvez isso tem se tornado senhores do seu coração. Que em nome de Jesus não haja nenhum senhor acima do Senhor dos senhores. Por favor, avalie isso. Por quê? Porque você vai falar assim, eu não sinto nada quando eu adoro a Deus. Claro, porque você está levantando altares a outros ídolos aqui. Você está levantando altares a outros senhores. Existem tipos de adoração.
Existe a oração, adoração venerável de Ana. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, diz o seguinte: ninguém é santo como o Senhor, e não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. É uma adoração venerável. Você está aqui, Samuel, o que significa adoração? Adoração, então, é uma expressão, é uma expressão de veneração, de gratidão, de reconhecimento, de tributo àquele que é digno de adoração. Só existe uma pessoa digna da sua adoração. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é ninguém. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Está sentado à direita do Pai, morreu por você, ressuscitou por você. E hoje nós podemos, porque não existe mais um véu, entende? Não existe mais uma separação. Hoje, não importa se você pecou ontem à noite, hoje você pode erguer suas mãos, erguer sua voz e adorar aquele que é digno de adoração. Porque você é santo? Não, porque Ele é digno. Talvez você esteja aqui também pensando: como assim eu vou adorar um Deus tão santo, majestoso e perfeito, eu sendo tão impuro e tão imperfeito? Porque você não entendeu que a adoração não está associada à tua perfeição, mas à perfeição dele. Não deixe de adorar porque você pecou. Ele continua sendo digno da sua adoração. E quanto mais você adorar, menos vontade de pecar você vai ter. Existe também a adoração de gratidão, que está em segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte: por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso tu és. Isso é Davi falando. Ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só. Segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Quantos aqui são gratos ao Senhor? Isso é adoração. A sua gratidão é adoração. Existe também uma adoração de generosidade. Vocês já ouviram essa história de uma mulher que vai até os pés de Jesus e lança sobre os pés de Jesus um unguento que era muito caro. Não era algo tão simples, sabe? Era algo de muito valor. E aquela expressão de adoração é uma adoração de generosidade. Então, como o pastor John falou aqui no início, quando você dá dízimos e ofertas, você não está dando porque alguém pediu, mas você está porque você entende que isso adora a Jesus. A sua generosidade adora Jesus. Pastor, eu preciso, me dê alguns passos práticos, né? Vamos passar para uma praticidade. Como eu posso adorar? Como amanhã, segunda-feira, você vai pegar um trem, vai pegar um ônibus, vai ficar em casa, seus filhos começam a gritar, a conta de luz chega, conta de luz batendo recordes, né, pessoal? Aí você faz o ato profético, mas nada muda. Não adianta. Vai lá na frente do relógio e fica, aí bota óleo, não joga óleo no quadro do relógio, gente, não vai adiantar. Mas a verbalização é uma expressão de adoração. No momento de dor, eu queria te encorajar alguma coisa. Nessa semana você vai ter um momento difícil. Só que não apenas internalize a adoração, verbalize a adoração. Porque quando você verbaliza a adoração, você confunde o inimigo. E uma das coisas que mais deixa o inimigo furioso não é apenas ver você sendo vitorioso, mas é você adorando no meio da guerra. Isso confunde o inimigo. Quando eu vou ler Salmo capítulo 103, e Salmo 103 é um recito de Davi, e Davi estava sendo perseguido, e ele diz: bendiz a minha alma, ó Senhor. Como você vai pegar forças no momento de dor, de luto, de tristeza, de finanças, numa crise financeira? Verbalize. Porque Ele, Deus, continua sendo digno da sua adoração. Portanto, a adoração a Deus, ela não pode ser circunstancial. Eu fui promovido, logo adorarei. Eu fui curado, logo adorarei. Eu adoro independente do que vai acontecer, porque tudo que Jesus já fez, Deus já fez por mim através de Jesus, já é suficiente. Então eu adoro. Então, como uma arma espiritual, verbalize louvor e adoração a Deus. Eu quero fazer isso. Faça isso daí para você. Nessa semana,
lembre-se, quando vier um momento de raiva, de estresse, que aqui, né, irmão? Aqui é tudo lindo. Aqui você sente arrepio. Mas quarta-feira, quando as crianças estão gritando, quando aquele calor vem, aí falta luz, ou qualquer seja a dificuldade, ao invés de abrir sua boca e murmurar, abra sua boca e louve a Jesus. Tem muito poder no mundo espiritual. Sirva, faça o GPS e comece a servir na igreja local. Existem dons em você. Sirva na música, na mídia, na criatividade. Ajude com as crianças. Sirva, porque serviço é adoração. Perdoe pessoas que te feriu. Se você tem alguma mágoa contra alguém, perdoe, porque quando você perdoa, você está se libertando e você está adorando a Jesus. Mas ela não é digna, ela me magoou, ela me insultou, ela falou mal de mim. Mas você não perdoa porque ela merece, você perdoa porque Jesus perdoou você. E você também não mereceu, meu irmão. Eu não sei se você sabia disso. Porque a grande proposta do Evangelho é um Evangelho de graça e de redenção a pessoas medíocres que não mereciam perdão. Por isso que nós perdoamos. Porque nós fomos perdoados. Não, mas eu dei o dízimo de 20% esse mês. Eu, na verdade, fui ao Monte Horebe 7 dias nessa semana. Falei em línguas, fiz um jejum de 24 horas. Portanto, eu sou merecedor. Não. Você continua não merecendo. Não importa o que você faz. Nós não fazemos para merecer. Nós fazemos pelo que Jesus já fez por nós. Se comprometa com a igreja local, que seja aqui na SEG, que seja aqui todo domingo de manhã, que seja aqui, mas que se não for aqui, que seja com alguma igreja local, porque isso é adoração a Deus. Mas não fique inerte. Faça disso um compromisso. Eu estava vindo aqui, passei na Vina Brasil e entrei na Gonçalves Lima e um monte de grupo de marmanjos soltando pipa. Alguém viu? Quem é que solta pipa? Soltava pipa, né? Que eu conheço de longe. Minha mão, se você for ver, toda cheia de calo. Eu era pipeiro, muito pipeiro eu. Senador Camará. Eu, nunca soltei uma pipa. Mas só ficava querendo correr atrás de pipa. Era muito ruim mesmo. A ideia da igreja, no que diz respeito à sociabilidade, ela pode ser substituída em qualquer outras atividades. Vou explicar. Tem uma galera aqui que não está indo na igreja, eles estão soltando pipa juntos. No que diz respeito à sociabilidade, eles estão se encontrando, porque eles estão vivendo e experimentando sociabilidade. A ideia da igreja, no que diz respeito ao evangelho, vai além da sociabilidade. Sociabilidade você encontra num grupo de internet, num grupo no Facebook, num grupo de biblioteca, na sua faculdade, soltando pipa aqui com a galera. Você pode ter sociabilidade no crossfit, em qualquer que seja, nas corridas. Mas a igreja, ela oferece mais do que sociabilidade, ela oferece uma renúncia, ela desafia você a ser e evoluir espiritualmente, a ser parecido com Jesus. E a adoração corporativa, você que está online e você não tem vindo à igreja, deixa eu te falar, é óbvio que o Espírito Santo está com você aí, mas a adoração litúrgica de um corpo, de uma só voz, como igreja, existe algo poderoso nisso. Por isso o Hebreus estimulava, não deixe de congregar. Por quê? Porque isso vai além de sociabilidade, vai além de estar mais inserido numa expressão corporativa ao nosso Senhor Jesus. Vamos ler juntos capítulo 103 de Salmo. E diz o seguinte: bendiga ao Senhor a minha alma. E eu queria pedir para você, cada verso que eu ler, você repita comigo: bendiga ao Senhor a minha alma. Então, esse é o primeiro verso, e a adoração começa com uma decisão. Pastor, eu não estou sentindo. Você não precisa sentir, você precisa entender o que Deus fez por você na cruz. Então, decida adorá-lo. Não espere sentimentos, porque sentimentos são vulneráveis, e a partir do momento que você embaseia o teu relacionamento com Deus em emoção, eles vão te deixar na mão. Não baseie o teu relacionamento com Deus em emoção. Segundo verso, repita comigo: bendiga ao Senhor todo o meu ser.
A adoração, então, é aprofundada na rendição total do nosso ser. Ou seja, Deus não pode ser Deus 20% da tua vida. Deus precisa ser o Deus 100% da tua vida. Teus relacionamentos, das tuas finanças, da tua mente, do teu coração. Quem pode dizer amém? Terceiro versículo, repita comigo, diz o seguinte: bendiga ao Senhor a minha alma. A adoração é uma cultura pessoal. Cultura fala de cultivo. Ou seja, precisamos cultivar. O que você cultiva durante a semana é o que você adora. Mas eu vou toda semana à igreja, domingo de manhã. Não é o suficiente para você cultivar uma cultura de adoração. Cultive isso todos os dias. Repita comigo bem, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. A adoração é sobre foco. Repita aqui: é Ele que perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura. Adoração é sobre ser grato. Próximo versículo diz: te coroa de bondade e paixão. Adoração, ela muda a nossa perspectiva de conquista. Adoração, nós somos adoradores. Diz o seguinte, o penúltimo verso diz o seguinte: que enche de bens a sua existência. A adoração nos lembra que Deus é por nós, Deus é por você, Deus é contigo. Que o último verso: e a sua juventude se renova como a águia. Quando você adora, você se renova no Senhor. Então você que entrou aqui nesse lugar cansado, sem forças para verbalizar, adorar, adore pela força do Espírito Santo em você. Você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Eu vou citar 2 exemplos para a gente finalizar, de exemplos de como não adorar, ou por que não devemos adorar assim, e por que devemos adorar. O primeiro exemplo fala no primeiro livro de Samuel, que é a história de dois caras, chamado Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram filhos de um sacerdote chamado Eli. Eli era um sacerdote. Para quem não sabe, o sacerdote ele tinha um ofício de ser a voz de Deus para aquela nação, a voz de Deus para aquele povo. Vocês estão comigo? A Bíblia também fala que em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, que havia uma raridade profética, ou seja, Deus já não estava falando com o povo através de Eli. Por quê? Porque Eli estava perdendo o senso, o discernimento. Os filhos de Eli pecavam, os filhos de Eli roubavam o que só pertencia a Deus, a glória só pertence a Deus, e eles então doutrinavam o povo de forma errada, e corrompiam o povo, e manipulavam o povo como líderes. Faziam tudo errado. A Bíblia fala sobre uma batalha que aconteceu. E pessoal, eu não sei se você sabe disso, mas na velha aliança, ou seja, antes de Jesus Cristo nascer, a Bíblia ela usava muita simbologia. E uma das simbologias que simbolizavam a presença de Deus era uma arca, que eles chamavam Arca da Aliança. E as pessoas entendiam, e o povo de Israel tinha a Arca da Aliança como a presença gloriosa do Deus de Israel. Vocês estão aqui? E Ofni e Finéias, que possuíam a Arca da Aliança do povo hebreu, eles então vão para uma batalha contra os filisteus. A Bíblia diz que eles dão um brado, um grito de guerra, tão estrondoso que os filisteus do outro lado dos montes ouvem e se apavoram, porque eles falam o seguinte: caraca, olha aquele povo é o povo de Deus, dos hebreus, que os tirou do deserto, que os tirou do Egito, é o Deus de Moisés, é o Deus de Abraão. E a Bíblia fala que os filisteus se apavoram só de ouvir o grito
dos hebreus. E eles tinham, os hebreus, liderado por Ofni e Finéias, eles tinham a arca, ou seja, eles simbolicamente tinham a presença, mas eles não estavam com a presença de Deus. O que é, só uma característica aqui que eu quero extrair. O que é lindo é saber o seguinte: hoje você não precisa carregar uma arca para dizer que você tem a presença de Deus, porque pelo preço que Jesus pagou na cruz, eu e você temos livre acesso ao Espírito Santo de Deus. E agora o Espírito Santo não habita mais em templos feitos por mãos e naqueles tabernáculos que na velha aliança eram construídos para representar e receber a palavra de Deus. Hoje eu e você somos o templo desse Deus poderoso. Então, vamos continuar com a história. Ofni e Finéias chegam lá e dão um grito, e a Bíblia fala que os filisteus se atemorizam, porém eles destroem com o povo de Israel. Os filisteus acabam ganhando aquela batalha. Ofni e Finéias morrem, a arca da aliança é perdida, é tomada pelos filisteus. Eli, que é o profeta, ao saber dessa notícia, cai de joelhos, torce o seu pescoço e morre. E a Bíblia fala de uma palavra pouco usada nas escrituras, Icabode, que significa a glória de Deus se foi. A glória de Deus, no contexto pós-modernos, vazou. Porque adoraram de forma manipuladora. Até hoje, infelizmente, igrejas e pessoas que se dizem cristãs estão usando a presença de Deus como um símbolo de barganha e como um símbolo de troca, mas não aqui nessa casa, não no teu coração. Não use a presença de Deus para conquistar algo, não use a presença de Deus para barganhar algo, não use a presença de Deus para se promover, porque a glória de Deus, como o pastor John fala, só pertence a Deus. E se você sente uma ponta de qualquer tipo de prepotência e arrogância, porque você está com o microfone na mão, e você está falando e as pessoas estão falando amém, ou porque você está tocando uma guitarra e as pessoas estão sentindo a vibe, ou se porque você tem uma igreja, queridos, ouve, precisa ter orgulho do que você conquista, mas entenda, a honra, o louvor e a glória não podem ser direcionadas para o teu coração. Se desvie dessas coisas e dê aquilo que pertence apenas ao Senhor. Que meu pai fala, o apóstolo Samuel fala, né, que nada sou, nada posso. Ele fala isso e é realmente uma sentença poderosa. E nada podemos, nada somos, e nada temos, mas Ele tudo é, tudo Ele pode. Quem pode dizer amém por isso? Por isso que você entenda que a vida, o ativismo religioso, a liturgia é importante, mas não é a essência. Essência é o Espírito Santo. Agora, como então adorar? Não faça da adoração uma barganha. Por exemplo, você tem uma necessidade de um milagre. Todos aqui precisamos de um milagre. Mas não adore para ter um milagre. É diferente, entende a ideia? Pastor Samuel, você então não crê no milagre através da adoração? Creio. E hoje, nessa manhã, eu quero declarar que você vai ver milagres nessa semana na tua vida. Mas como líderes e pastores, precisamos que você entenda, você não adora para obter algo. É isso que é importante, que nós nos estabeleçamos numa cultura sadia e bíblica. E a motivação é muito importante. Jesus, ele nunca condenou a prática do jejum. O jejum, por exemplo, não é um mandamento, mas é uma instrução, até dada por Jesus. Jesus nunca condenou o jejum, como alguns líderes espirituais falam hoje. Nós vivemos no tempo da graça, não precisamos de jejum, não. Jesus nunca falou isso. Agora, jejuar para se mostrar mais espirituais que outros, ou jejuar de forma de barganha, isso Jesus condenou. Então, jejue. Não jejue para perder peso também não, pessoal. Quer fazer jejum intermitente? Fala comigo aqui no final do culto, eu vou te dar uma aula de jejum intermitente. Na pandemia, eu emagreci 13 quilos. Toda honra e toda glória é minha agora.
Emagreci 13 quilos, pessoal. Se você for ver minhas fotos, 2 anos atrás, tá aquela bochecha do Kiko. Emagreci, jejum intermitente, dieta cetose, eu amo sobre isso. Só que agora eu estou fazendo um jejum de 21 dias. Mas não é para emagrecer. Então eu entendo o seguinte, não confunda a motivação do teu coração. Como então adorar? Então a gente vai usar o exemplo de Atos, capítulo 16, que conta a história de 2 homens chamados Paulo e Silas. Uma história que vocês certamente já ouviram. Foram encarcerados, presos, debaixo de tanta perseguição. A Bíblia diz que eles foram presos e vamos ler aqui, olha o que acontece. Fala o seguinte, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha só, deixa eu te falar, você que está aqui orando pelo teu cônjuge, pelo teu esposo, pelo teu amigo, pelo teu pai, pelo teu filho que não vem à igreja, quando você tiver uma vida de adoração, cultivar uma vida de adoração, acontecerá uma coisa, chamado efeito colateral. Pessoas ao teu redor vão começar a ver quem Deus é, por causa da tua vida de adoração. Esse amém estava fraco, vamos lá, dá um amém aí. Enquanto isso eu estou procurando o documento, que eu perdi. Mas quantos creem no efeito colateral? Quando nós tivermos uma vida de oração aqui na SEG, toda manhã, nós cremos que esse bairro, essa cidade conhecerá quem Jesus é. Porque nós estamos cultivando uma vida de adoração. O contexto de Paulo e Silas é muito interessante. Paulo não olha para Silas e fala assim, Silas, me dá aquele sol maior. Paulo me dá aquele Silas, ó. Ô Silas, faz aquele sol maior que você fez na conferência ali em Jerusalém semana passada, que todo mundo adorou. E aí Silas, então, não, Paulo, deixa eu dar aquele Mi menor com sétima, porque tem aquela diminuta mexe com a emoção, ó. Aí Silas e Paulo então começaram a olhar para as colunas do cárcere, né? Ali, ó, Paulo, ó. Mais um. Oh, vai começar a ruir, ó, Paulo, olha lá, ó, a poeira vai começar a ruir, ó. Calma aí, Silas, se eu fizer isso aqui agora, ó. Agora vai. É porque a adoração não existe sistema, não existe método, não existe modelo. A adoração está conciliada ao teu coração. Então Paulo e Silas não adoraram para ficar livres da prisão, eles adoraram porque eles amavam a presença de Jesus. E a presença de Jesus é a única coisa suficiente para te sustentar no momento de dor, no momento de luto, no momento de dúvida, no momento de crise. E aí eles foram soltos, cárceres, um terremoto aconteceu. Por quê? Porque eles não manipularam a presença de Deus, mas a presença de Deus estava ali. Pastor, então como não adorar? Não use a presença de Deus para ganhar nada. Como adorar? Ame a presença de Deus, adore a presença de Deus e as coisas vão acontecer na sua vida. Mas se mesmo assim não acontecer, o nosso Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não veja frutos na vide, ainda que eu não veja milagres acontecendo, ainda que eu não veja a cura que eu tanto preciso, eu ainda levantarei a minha mão, levantarei a minha voz, exaltarei ao Deus da minha salvação. Ele é digno. Porque você precisa entender que a adoração é sobre quem Ele é e não sobre o que Ele pode fazer. E Ele é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. Na nossa infidelidade, Ele continua sendo justo. No nosso pecado, no nosso desânimo, Ele continua sendo reto, Ele continua sendo amável. Na nossa carnalidade, Ele continua sendo santo. Se entenda que a chave fundamental da sua felicidade não está sobre quão capaz você é, mas quão capaz Ele é na sua incapacidade. Ele é digno. E eu quero adorar com você nessa manhã. Que essa semana seja uma semana de adoração extravagante na tua vida.
no teu trabalho, no teu chuveiro, no teu carro, seja onde você estiver, que você se abstenha de coisas secundárias para que você priorize aquilo que é primário. A presença de Deus é primária. Que efeitos colaterais aconteçam porque você decidiu adorar. Eu termino com essa frase, ou esse texto. Deus não depende da nossa adoração. Presta bastante atenção nisso. Deus não depende da nossa adoração, mas Ele deseja ser adorado. Nesse desejo, então, o propósito de Deus é revelado, que Ele existe, Ele é para ser adorado. E também o nosso propósito é revelado, que nós existimos para adorá-lo. Filhos e filhas que adorem a Ele em espírito e em verdade. A adoração remove continuamente as partes mortas dentro de nós. Nós somos aquilo que adoramos. Nós somos aquilo que adoramos. É o momento mais tangível onde a criação se assemelha ao Criador. É nesse processo que nós nos esvaziamos e Ele insere os traços do seu caráter e poder dentro de nós. Querido, você não nasceu para adorar a Deus algumas vezes. Você nasceu para viver uma vida de adoração todo o tempo. E se a adoração é tão bom, imagina se você adorar não apenas domingos de manhã, mas domingo à noite, segunda, terça, quarta. Imagina se você adorar continuamente esse Deus que é digno da adoração. Quais serão os impactos na sua vida, no seu caráter, na sua mente, no seu coração? Fique de pé, eu quero orar. Quantos aqui podem amar a Jesus e adorá-lo, porque Ele é digno? Queridos, nessa manhã eu queria te pedir, levante as suas mãos. Pastor, por que você pede para levantar as mãos? Primeiro, faça se você se sinta à vontade. Segundo, nós fazemos isso porque é um ato de rendição. A gente está falando assim, olha, eu me rendo. Eu rendo tudo o que eu sou e tudo o que eu não sou em prol do teu senhorio. Quando a gente levanta as mãos, a gente está dizendo o seguinte: o Senhor é digno, eu me rendo ao teu senhorio. Então, se você puder, nessa manhã, levante as suas mãos, o mais alto que você puder. E agora eu quero te convidar. Por que nós verbalizamos? Porque no Muro das Lamentações, até hoje, o povo judeu faz assim, ó. E ele fica em frente ao Muro das Lamentações, porque eles estão lamentando o que eles perderam. E a Bíblia fala que adore a Deus com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento. E quando você movimenta, quando você verbaliza, você está aquietando a sua alma. Ouve? Quando Davi falou o seguinte: Ei, bendiz, ó Deus, a minha alma. O que ele estava dizendo? É porque a alma é como se fosse um monstro dentro de nós que vai tentar tomar controle de você. Mas quando você levanta a sua mão e quando você verbaliza a adoração, você está aquietando a sua alma. Você está dizendo o seguinte: alma, se posicione debaixo do Espírito de Deus. A minha alma não tem mais voz do que o Espírito de Deus. A minha alma não tem mais autoridade do que o Espírito de Deus. Por isso verbalizamos. Então nessa manhã, levante as suas mãos, levante a sua voz. Se você puder, movimente-se. Movimente-se, começa a dizer palavras de amor a esse Criador. Começa a dizer palavras de louvor a Ele. E assim a sua alma vai entender que o seu Deus não é a sua instabilidade emocional, mas o seu Senhor é o Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus. Levante a sua voz, vamos, começa a dizer palavras de amor a Ele. Começa a dizer palavras de exaltação a Ele. Santo, santo. Pastor, o que eu vou dizer? Começa a dizer: te amo. Jesus, Tu és digno. Deus, nós te exaltamos. Obrigado, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero entregar a minha vida a Ti, Espírito Santo. Eu posso ouvir o som da Tua voz se aumentando nesse lugar. Vamos, esqueça de tudo o que aconteceu, esqueça de tudo que você tem que fazer, mas entregue agora esse momento a Ele. Levante a sua voz, Jesus, seja digno, seja exaltado nessa manhã. Espírito Santo, seja exaltado nessa manhã, em nossos corações, com o render das suas mãos, com o render da nossa voz, nós queremos te adorar. Cante uma música a Ele, cante uma música a Ele.
Exalte o nome dele porque ele é digno. Você nasceu para adorar o nome dele. Santo, santo Jesus, santo, santo Jesus. Te adoramos, te adoramos. Tira toda a amargura do nosso coração. Te adoramos, Jesus. Declara a Ele. Foi para isso que você nasceu. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu quero te convidar, você que está em casa, você que está aqui, vamos fazer um exercício nesse momento. Existem tantas coisas vindo na sua cabeça. E uma das dificuldades das disciplinas espirituais é a falta de foco. A inquietude, ela toma conta do nosso cérebro de tal forma que a gente não consegue penetrar naquilo que poderíamos. E existem algumas coisas que o diabo usa para tirar você do foco. Por exemplo, nesse momento, eu estou convidando você a adorar. E o que vai acontecer? Na sua mente, você está pensando na conta que você tem que pagar. E em alguma dificuldade, numa entrevista de emprego, num problema no seu casamento. Existem problemas diversos que vêm na sua mente. Nesse momento, eu quero declarar que você vai ver milagres nessa semana, na tua vida. Mas eu quero te pedir que você, nesse momento, não pense em nada que não seja a presença do Deus Altíssimo na sua vida. Você que está aqui nessa manhã e você quer entregar a sua vida a Jesus, esse é o momento de fazê-lo. Por que eu vou fazer isso, pastor? Porque você nasceu para adorar esse Criador. Se você está aqui nessa manhã e você está afastado dos caminhos do Senhor, deixa eu te dizer, ei, hoje é o teu dia. Você precisa se inclinar ao seu Criador, ao seu Deus. Entregue tudo que você tem a Ele. Não apenas 20% do seu coração, mas 100%. Todo o teu ser bendiga a esse Deus. Eu também quero pedir um desafio a você que é crente. Convide pessoas para que estejam aqui semana que vem. Vamos encher esse lugar da presença tangível do nosso Deus. E que pessoas tenham um encontro sobrenatural com esse Jesus. Assim como nós fomos impactados, nós precisamos que pessoas, famílias sejam restauradas através da adoração ao Espírito Santo de Deus. Então vamos praticar isso agora. Quantos desejam um milagre? Quantos creem no milagre? Então mais uma vez, levante as suas mãos. Seja qual for a dificuldade, a circunstância, não pense nisso agora. Só ame Jesus. Só ame Jesus. Levante uma canção espontânea do teu coração. Uma canção espontânea que diga quanto você o ama. Vamos, queridos, você pode fazer isso nessa manhã. Pense apenas no Criador. Pense apenas na presença de Deus, no trono dele. Adore, adore, adore. Seja santo, Jesus. Seja digno, seja santo da nossa adoração, exaltado. Te adoramos, te adoramos. Cante, cante, verbalize a sua adoração a Ele. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Vamos, igreja, vamos, vamos, vamos. Vamos, foque na presença dEle. Nós te adoramos. Santo, santo. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Oh, Deus, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado.
exaltamos, Cordeiro Santo de Deus, pois não há outro, não há outro. Quebra os cárceres na nossa adoração, Jesus. Amamos a tua presença. Te exaltamos, ó Senhor. Erga sua voz, vamos juntos declarar. Te exaltamos. Vamos, igreja, diga. Não há ninguém digno. Te exaltamos, Te exaltamos, Jesus. ó Senhor. Com uma voz, com o seu coração, declare, declare. Te exaltamos, Te exaltamos. Aleluia. te Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Onde você estiver na sua casa, diga: te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Vamos declarar mais uma vez, com toda a força que há no nosso ser: te exaltamos. Sabe por quê? Porque Ele está nos céus, mas Ele também está aqui. Ele é digno do seu louvor. Te exaltamos, te exaltamos. te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Sim, Tu és digno de tudo, Senhor. Sim, Tu és digno de tudo. E que as nações da terra se prostrem diante do único Senhor. Pois tudo vem de ti. Nós oramos, Senhor. Tudo é para Nós adoramos porque Tu és belo, Tu és lindo, tua é a glória. Tu és digno. Oramos, Senhor, pela nação do Afeganistão, onde existem centenas e milhares de cristãos tentando sair daquele lugar. Que o louvor não saia dos lábios deles. Pois tudo vem, E que a gente no mundo ocidental adore tudo é para ti. Adore ao Senhor. Tua é a glória. Ainda mais porque nós temos liberdade de te adorar. Existem pessoas morrendo por causa do teu evangelho. E que a gente não desvalorize a liberdade que nós temos. Tu és digno da nossa adoração. Nós entregamos esse momento a ti, Senhor. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Você que precisa de um milagre, de uma cura no seu corpo, fique com as suas mãos levantadas. Eu quero orar agora, Senhor. Você sabe a petição de cada necessidade aqui. Nesse momento nós declaramos: o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de milagres. Senhor, nós te adoramos independente do milagre, porque o maior milagre o Senhor já fez naquela cruz. Mas nesse momento nós adoramos o teu nome pelos milagres que o Senhor vai fazer nessa semana. Nós adoramos o teu nome pelos milagres que o Senhor vai fazer nas nossas vidas.
Por cada cura que o Senhor vai operar, nós oramos pelos irmãos que estão hospitalizados. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, faça um milagre. Faça um milagre que só o Senhor pode fazer, e o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Nós queremos ver a tua mão quebrando todo o cárcere do nosso coração. Por isso nós te adoramos. Pois tu és digno de tudo. Que os cárceres quebrem agora em nome de Jesus. Diga: tu és digno de tudo. Vamos declarar: pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Só tu és Digno de tudo. Mesmo se você não entender tudo, continue declarando assim, ó: pois tudo vem de ti, tudo, Tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno de tudo. Te adoramos, te adoramos. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Nós te exaltamos. E o que acontece? A gente vai finalizar, tem que acabar. Mas o que acontece é o seguinte: eu não sinto, sabe, quando vocês estão aqui falando, cantando, eu não sinto. Por quê? Porque durante a sua semana você cultiva outras coisas. Que você cultive a adoração a Jesus, para que no momento que a gente liturgicamente adorar, você sinta uma presença tão gloriosa que você não queira sair dela. Vocês entendem isso? Então, em nome de Jesus, pratique isso. Pratique isso essa semana. Cultive uma cultura de adoração. Por que aquela pessoa fica ali horas fazendo isso? Eu não sinto, Deus não me ama, Deus te ama. É que você que não está amando muito Deus. Eu declaro que você vai ter prazer na beleza, na majestosa presença de Jesus. Para encerrar, mais uma vez, levante as suas mãos e diga: nós te exaltamos. A maior arma de guerra espiritual é a adoração. O inimigo está repreendido em nome de Jesus. A tua arma espiritual é a adoração e o louvor. Diga: te exaltamos. Aleluia. Seja livre nesse manhã, seja livre nessa semana. Adore a Ele. Senhor, nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença. A tua presença é majestosa. Que nós desejemos ficar mais com o Senhor do que com outras coisas. Que a gente queira a tua presença mais do que outras coisas. Ajuda a gente a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós abençoamos o teu povo nessa manhã. Leva-nos em paz. Leva-nos debaixo da tua proteção. Leva-nos às nossas casas. Que nós tenhamos um dia de adoração, uma semana de adoração, um mês de adoração, um ano de adoração, uma vida
de adoração aos teus pés. Nós declaramos, Senhor, cuida de cada um de nós. Pai, aqueles que estão online, Pai, esteja preenchendo a atmosfera da casa de cada um. Pai, nós liberamos a tua bênção. Nós pedimos a tua mão sendo estendida sobre nós, que a tua graça, que o teu consolo, que a tua força do teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Senhor, nós oramos pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, que o Senhor esteja tomando conta da mente deles, do coração deles, proteja a integridade deles. Pai, nós oramos, Pai, mais uma vez, que nós possamos ver esse lugar novamente, cheio de pessoas, que não precisemos de máscaras, mas que sejamos livres para te adorar. Esse vírus, Senhor, que não veio de ti, certamente, Senhor, pare de assolar as nossas casas, as nossas famílias. Abençoa cada médico, cada enfermeiro, cada pessoa que está na linha de frente, que o Senhor esteja dando sabedoria, protegendo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós dizemos amém.